Bom dia, igreja. Graça e paz. Ai, que gostoso, né? Essa presença de Deus. É tão bom. E o melhor ainda é a gente saber que esse ambiente gostoso não fica só aqui no domingo de manhã, mas nós podemos ter isso todos os dias na nossa casa, no nosso secreto com Deus. E aí a gente pode entrar na presença dele, tirar nosso sapato, esquecer do horário, esquecer do tempo e ficar lá, porque realmente é tão bom. E Deus tem sido tão maravilhoso, e esse período agora de louvor mexeu aqui comigo. Eu falei assim, nossa, espero que eu consiga falar tudo que eu tenho que falar, porque realmente Deus nos ama, e por Ele nos amar tanto, Ele deixa, né, a sua Bíblia, Ele deixa a sua palavra para nos guiar e para a gente realmente poder nos embasar na nossa vida todos os dias nela. E é só um pedacinho daquilo que a gente vai viver na eternidade com Ele, amém? Então, eu creio assim que Deus realmente Ele quer que todos nós estejamos lá na sua presença na eternidade, que todos nós possamos desfrutar dessa glória majestosa, desse poder da vida dele todos os dias. Eu gostaria que nós pudéssemos, então, ler o Evangelho de Lucas. Né? Nós vamos aqui, eu quero partilhar com vocês algo que o Senhor já tem falado ao meu coração. E semana passada, quando o Tiago trouxe uma palavra falando sobre quem está no governo da nossa vida, quem tem nos governado. E aí, essa semana, eu realmente lembrei disso que o Senhor já tinha falado comigo há um tempo, e falei assim, tem tudo a ver, porque nós vamos ler aqui sobre a tentação de Jesus, e não é porque nós estamos debaixo do governo que a gente submete que nós não vamos ter provas, que nós não vamos ter provação, que nós não vamos ter tentações. Amém? Então, vamos lá ler comigo. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. E o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até momento oportuno. Então, aqui, realmente, a gente vê, né, que Jesus ele foi levado, então, a um lugar de prova, a um lugar de provações, a um lugar de tentação. Às vezes, nós pensamos que esses lugares, né, um deserto, quantos aqui concordam comigo que um deserto não é um bom lugar para se estar? Um deserto realmente ele não é um lugar, não é o lugar mais agradável que temos nessa face dessa terra para se estar. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de conhecer um deserto. Nós tivemos essa oportunidade e eu lembro que eu tinha
na minha mente assim, a imagem de deserto com aquela areia branquinha, sabe, fofinha, que você vai e você passeia e é tudo legal, mas quando você conhece realmente o deserto, você vê que ele é árido. O clima é realmente um clima muito quente, ele é cheio de pedras, não é um lugar assim, né, para você passear e sair correndo, como às vezes a gente vê nos filmes, né? Vamos andar no deserto. Então, realmente, Jesus foi levado para esse lugar. E vejam que Jesus ele foi concebido fora de pecado. Jesus não tinha a natureza adâmica que nós temos. E, mesmo assim, ele foi, então, levado pelo Espírito para esse lugar de provações, de prova. Então, nós temos que perceber, a primeira coisa aqui, né, é que Jesus nasceu livre do pecado, mas ele foi levado ao deserto logo após ele ter sido batizado nas águas. E quando ele foi batizado nas águas, ele escutou do próprio Deus falando que esse é o meu filho. Então, ele saiu de um lugar, assim, muito bom, de um lugar maravilhoso, para começar o seu ministério, né, cheio do Espírito Santo, e foi levado para o deserto. Acho que vocês conseguem acompanhar comigo. Ele saiu ali daquele momento onde o Espírito Santo vem em forma de pomba, escutou a voz do céu, e ele foi para o deserto para ser tentado. E isso quer dizer que, realmente, quando nós estamos em um bom momento, quando nós estamos prestes a entrar no nosso destino profético, o inimigo, ele se levanta contra nós. Ele se levanta contra as nossas vidas, porque desde o início dos tempos, né, o propósito do diabo é nos fazer desistir. É nos fazer que nós sejamos abaláveis com as circunstâncias, com as provações, com as tentações que o inimigo vai colocar na nossa vida. Esse é o problema mais antigo da humanidade. As provações e as tentações que o inimigo coloca à nossa frente. Então, aqui, o inimigo foi e resolveu ir lá tentar Jesus em vários aspectos da vida dele. Logo no começo, né, a gente vê, então, que Jesus foi para o deserto, e a gente vê aqui na Bíblia que diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ser cheio aqui do Espírito Santo, então, quer dizer que Jesus ele estava debaixo ou cheio da influência do Espírito Santo. Ou seja, ele era influenciado na maneira de Jesus pensar, de se mover, de ser conduzido, e por isso, então, ele obedeceu e foi levado. Veja que na Bíblia diz que não foi os homens que levaram Jesus para o deserto, que não foi ele que foi, né, assim, caminhando de encontro ao inimigo, mas foi o Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E lá ele passou, então, 40 dias jejuando. Em nenhum dos evangelhos que conta essa história fala aí orando, mas a gente crê, né, que Jesus estava orando e jejuando. E também não fala, aqui em Lucas é o único que diz aqui que ao final dos 40 dias... Não, desculpa. Em Lucas fala que ele foi tentado durante os 40 dias. Então, nós não sabemos se as tentações que ele sofreu ali naquele lugar se deram apenas quando acabou os 40 dias, ou se ele foi tentado durante todo o tempo que ele estava lá. O que nós precisamos entender é que Jesus ele estava num lugar totalmente suscetível à sua carnalidade.
Ele estava lá naquele lugar sem comer, sozinho, sem se alimentar, e ele estava lá, então, fragilizado. Porque nós sabemos que, apesar de nós, seres humanos, podemos fazer o jejum de 40 dias, né, como temos o nosso querido pastor Luciano Subirá, e até uns irmãos aqui no primeiro culto também falaram que já fizeram. Então, nós sabemos que, quando nós entramos nesse lugar, há momentos em que a fragilidade do nosso corpo ela aparece, né? A fraqueza, a sensação de fome, muitas coisas. Então, Jesus estava ali. Ele não tinha pecado nenhum nele, mas ele foi levado neste lugar de prova, de provação. Por quê? Porque isso é algo que eu, você, todos nós que estamos debaixo, né, da presença de Deus, ou debaixo da paternidade de Deus, está escrito na Bíblia que nós iremos passar. É ou não é? Está escrito. Então, nós precisamos entender que as provas, as provações, as tentações que nos vêm, elas são algo que fazem parte do nosso processo. Elas fazem parte do processo para que realmente a gente possa viver e cumprir o destino que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Estão comigo aqui? Vocês acreditam que Deus tem um destino profético preparado para você? E que é isso que Ele quer que você consiga chegar e alcançar aquilo que Ele tem para você. E hoje, talvez, a minha palavra, o título dela é Inabalável na Provação. Porque nós vamos ver aqui que Jesus, Ele não se abalou. Eu gosto dessa palavra em inglês, que é, não sejamos abalados, é don't be shaken. É isso? Obrigada, prof. Ela também, muitas aqui. Falei certo. Porque eu falo assim, gente, não ser abalável é isso. Aí eu já penso assim no liquidificador ali, abalando e fazendo isso, e mexendo. E eu sendo inabalável na presença de Deus. As circunstâncias podem vir, podem movimentar de qualquer jeito, mas eu não serei abalada. Só que para nós conseguirmos viver isso, de sermos inabaláveis, nós precisamos ter algumas atitudes que essa tentação de Jesus no deserto, essa prova de Jesus no deserto, ela nos traz. Talvez você esteja aí pensando, nossa, pastora, mas você está falando da tentação de Jesus, a gente já sabe, já cansou de ouvir. Mas eu costumo falar, né? E está na Bíblia, que às vezes os nossos filhos, a gente tem que falar, inculcar a palavra, e tem que continuar falando, e não pode ter preguiça de falar. Então, também há coisas que a gente precisa sempre trazer à memória, para a gente entender aquilo que Deus tem para nós. E eu acredito nesse tempo, acredito realmente que Deus, Ele quer nos levar a esse lugar. Então, veja bem, logo que Satanás, o diabo, que aqui é mais uma coisa que nós precisamos entender, que o inimigo, o diabo, ele não é invenção humana, ele não é algo que a gente, será que existe? Está escrito na Bíblia que ele existe, que ele é real e o propósito dele é te tirar desse lugar de ser inabalável. O propósito dele é fazer com que você seja abalável diante de qualquer circunstância, diante de qualquer provação. O propósito dele é simplesmente fazer com que você não resista àquilo que ele está te trazendo e que você perca, então, de vista o teu destino profético. E esse é o papel dele. Então, aqui logo que Satanás veio, a primeira coisa que ele mexeu com Jesus foi na sua identidade. Ele fala assim, se tu és filho de Deus. Só que se você voltar comigo ali no capítulo 3 de Lucas, no versículo 22, fala assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha escutado do
próprio Deus, que ele era o filho amado do Pai. E aí vem o inimigo e fala assim, ó, se tu és filho de Deus, por que você não manda essa pedra se transformar em pão? E aqui, o inimigo, o que ele quer dizer? Ele está mexendo em algo que é provisão. Como nós conversamos, Jesus estava sem comer. É uma necessidade humana. Então, ele estava com fome. Então, nós podemos ver aqui, ó, que o diabo ele já veio. A primeira coisa que ele quis dizer foi mais ou menos assim, olha, se você é filho, por que você está com essa necessidade? Se você é filho de Deus, por que você então não faz algo por você? Por que você não supre a sua necessidade com uma provisão? Então, o inimigo ele vem todas as vezes que ele tenta vir, né, sobre nós, ele vai mexer nas nossas vontades humanas. Ele vai mexer nos nossos desejos, nas nossas necessidades carnais e momentâneas. Então, a primeira coisa que ele faz é isso. Ele tenta mexer com Jesus na sua identidade, né, na sua filiação, tentando falar assim, então, se você é filho, faça alguma coisa por você. Por que seu pai está deixando você passar por isso? Por que ele está deixando você viver essas coisas? Mas aí, Jesus, ele era, como eu falei, influenciado pelo Espírito. Então, ele não estava, naquele momento, pautado nas coisas carnais. Mas ele estava focado no propósito para o qual ele tinha sido criado e no qual ele estava avançando para conquistar. Então, Jesus responde ele e fala, né? Nem só de pão viverá o homem. Aí, o inimigo muda já de estratégia, né? E aí ele leva Jesus a um alto lugar e mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, eu te darei toda a autoridade, toda a glória, todo o esplendor que esse mundo tem, eu vou dar a você se você me adorar, porque a mim foi dado. Aqui, o inimigo, ele quis mexer no senso de propósito que Jesus tinha. Aqui ele veio realmente querendo dizer, olha, talvez você não tenha esse lugar. Ele quis mexer com a posição que Jesus tinha. Porque Jesus tinha a autoridade já. Ele não precisava que o diabo desse essa autoridade para ele, porque ele já a tinha. E aqui, então, o inimigo realmente tenta dizer, falando assim, olha, né, teu pai está deixando você passar por isso aí. Cadê a glória de ser filho de Deus se você está aqui no deserto, sozinho, sendo provado, sendo tentado? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Só que Jesus estava realmente firmado no propósito que ele tinha. E o diabo queria dizer assim para ele, olha, deixa aí o que você tem com esse teu Deus, deixa aí e vem viver o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para te oferecer é melhor. E aí, então, Jesus responde, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, Jesus respondeu, o diabo viu que não teve êxito, e aí ele mudou, então, a sua estratégia. Aí ele fala assim, então aí ele pegou, levou Jesus lá em Jerusalém, mostrando o povo, lá o seu povoado, e falando assim, ó, então, se você é filho de Deus, mais uma vez querendo colocar a paternidade de Deus, se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui para baixo. Aí o diabo pega e lança a palavra, para querer dizer que ele também é conhecedor da palavra. Só que quando a palavra sai da boca do nosso inimigo, ela se torna a palavra do inimigo. Porque quando o inimigo ele usa do artifício
de que ele sabe a palavra e ele vai usar muitas vezes as coisas que são escritas na palavra contra a situação que você está vivendo no momento, né? Contra aquilo que está... Porque, às vezes, olha, por exemplo, você está passando, você pode dizer assim, estou num deserto financeiro, estou num deserto, estou a precisar de recursos financeiros. E aí você começa a orar e você fala, Deus, preciso da sua provisão. E aí aparece algo para você fazer, mas alguma coisa que talvez você saiba que isso não é bom para você. Ontem nós estávamos conversando com uma amiga nossa, né, que mora nos Estados Unidos, e ela falou, eu estava a trabalhar em algum lugar e eu precisei sair do trabalho. E aí ela falou, e eu estaria rica se eu estivesse trabalhando naquele lugar. E aí o Sandro perguntou para ela, mas por que você saiu? Ela falou, porque eu tinha que mentir. Aí a gente falou, mas como assim? Não, eu trabalhava lá numa seguradora e quando ela ia falar com a seguradora, só tinha uma pessoa ali no escritório que ela trabalhava que poderia ter o acesso para determinados processos. E aí, a chefe dela queria que ela falasse que ela era a pessoa, mas ela não era a pessoa. Então, ela falou assim, eu não vou negociar a princípio. E ela, então, saiu desse lugar. E, muitas vezes, quando a gente está nisso, agora ela podia pensar assim, ela poderia ter pensado, mas eu orei, eu pedi esse trabalho, é Deus, Ele está me dando um trabalho, né? O que tem se eu tiver que mentir, né? Tá tudo bem. Mas aí ela, então, entendeu que realmente isso não é. E é isso, muitas vezes, o inimigo ele vai tentar nos provar naquilo que são os nossos desejos, que são as nossas vontades. E é aí, nesse momento, que ele vai realmente ver se você vai conseguir ficar inabalável durante essas provações, durante essas circunstâncias adversas. Então, quando ele viu realmente que Jesus não ia cair em nenhuma dessas tentações, nós lemos ali, então, no versículo 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E isso aqui, para mim e para você, é algo realmente que nós precisamos entender, que não é porque Jesus não estava debaixo do governo de Deus que ele teve tentações. Mas nós que estamos debaixo do governo de Deus, nós que estamos debaixo, nós teremos provações na nossa vida, nós teremos tentações. E aqui na palavra diz, até momento oportuno. E é isso realmente depois, quantas tentações mais Jesus não passou. Porque realmente o que ele quer é mexer, né, na nossa filiação. Que o diabo quer é realmente mexer. Eu gostaria que você lesse comigo Gênesis capítulo 4, versículo 7. Que fala assim, se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta, e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui é a história de Caim e Abel. Aqui, Deus está falando, né, para Caim, fala assim, olha, o mal, ele está à sua espreita. As provações, as tentações estão aqui. Você está irado contra o seu irmão, mas se você fizer o bem, isso se reverterá ao teu favor. Agora, a responsabilidade, Caim, é tua, de resistir ou não. E aqui uma das grandes lições que nós podemos tirar da tentação de Jesus no deserto, e para que nós possamos ser inabaláveis diante de provações, é que nós entendermos que a responsabilidade de resistir a cada provação é minha e é sua. É nós realmente que precisamos resistir, porque o que o inimigo vai fazer nesses momentos de deserto é explorar o nosso desejo carnal.
é explorar os nossos anseios. É isso realmente que ele vai querer tirar de nós, né? Isso. E aí, ele vai trazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, provações que nos provarão nesses quesitos. Mas a gente tem que ver realmente que, como eu falei, isso é algo que acontece desde o Éden. Adão, né, como Jesus, como filho também, ele também foi tentado. Ele foi tentado, né? Só que a diferença é que Adão, ele sucumbiu a essa tentação, a essa provação de Satanás. E quando nós observamos ali a história do Éden, a gente vê que o inimigo, ele usou da mesma artimanha que ele tentou usar aqui com Jesus, ele usou lá. Vamos ler lá comigo em Gênesis, capítulo 3. Vamos lá comigo, Gênesis 3. Gênesis 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, aqui nós podemos ver que o diabo ele tentou a Eva exatamente na sua identidade. Ele quis, e ele provou dela o quê? O que diz aqui? Olha, vamos lá junto comigo de novo aqui, ó. No 6, quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Agradável. E depois diz, era atraente aos olhos, desejável, e ainda traria a ela discernimento. Ela desejou. E aqui nós vemos que o inimigo, onde ele quer realmente nos tentar, é nos nossos desejos, na nossa cobiça, naquilo realmente que é humano. Então, aqui a gente vê que Eva, ela realmente, Adão e Eva, assim como eu e você, nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Nós fomos criados para alcançar o nosso destino profético. Mas aqui ela resolveu fazer a vontade dela, ao invés de obedecer o que Deus tinha falado sobre o fruto dessa árvore. Então, quando ela obedeceu, e o que o inimigo propôs para ela? Como ele propôs aqui na tentação de Jesus, falando, se você comer desse fruto que eu vou te dar, eu tenho coisa muito melhor do que aquilo que você está a viver. E ela comeu, ela aceitou, ela sucumbiu àquilo que o inimigo estava dizendo. E qual foi o prêmio de Adão e Eva? O que eles viram de melhor do que eles tinham? A queda. O que aconteceu? Eles só abriram os olhos e viram a nudez um do outro. Eles começaram a perceber a maldade, o egoísmo, tantas outras coisas que, enquanto eles estavam debaixo da proteção do Senhor, eles não viam. E ainda mais, eles caíram e eles perderam a comunhão com Deus, com o Pai, e tudo aquilo que Ele tinha preparado para eles. Ou seja, eles deixaram de usufruir o melhor, que tinha no jardim,
porque eles achavam que eles poderiam se igualar ao Criador. Foi isso exatamente que o inimigo que fez. Eles simplesmente, a ambição egoísta de querer ter o mesmo lugar de Deus, fez com que eles caíssem e perdessem tudo aquilo. Então, nós podemos ver realmente que as provações, as tentações, tudo o inimigo, o diabo, lá no Éden, ele usou dessa estratégia, e aqui na tentação de Jesus, ele usou a mesma estratégia. Nós costumamos dizer em casa que ele não é uma pessoa criativa, o diabo, porque ele sempre quer na mesma. E nós temos a oportunidade de ver tantas histórias que ele tentou, fazer com que o homem, com que a humanidade não vivesse, não chegasse no lugar que ele preparou para nós. E que Jesus não chegasse nesse lugar da morte da cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui sendo salvos pela graça dele. Então, realmente, é isso que ele quis. E aí, nós então podemos ver aqui duas histórias. A história de um filho que sucumbiu e a história de outro que não sucumbiu, porque foi obediente. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, vamos lá. Lucas 22, no versículo 42, fala assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui Jesus estava, então, no Getsêmani. Aqui Jesus já sabia o que ele passaria lá naquela cruz. Ele já sabia e ele estava lá. E sabe, uma das coisas assim, que me chama muita atenção nessa história do Getsêmani é que ele chamou os seus 3 melhores amigos para estar com ele. Mas ele subiu e ele fala: vocês, eu estou aqui, vocês estão aí dormindo. E ele estava lá sozinho e ele sabia, a agonia de Jesus foi tanta. Porque ele era homem, como eu e como você. A agonia dele foi tanta que ele chorou lágrimas de sangue. Eu acho que nós não conseguimos imaginar o tamanho do peso, da angústia que estava sobre ele nesse momento. Mas, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele declara aqui, como a gente leu aqui no versículo 22, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que a minha vontade não prevaleça, mas a tua vontade prevaleça. Então, nós vemos aqui que ele obedeceu. E, ao contrário de Adão e Eva, por ele ter obedecido, ele foi o quê? Exaltado. Ele foi ressurreto. E o seu nome é acima de todo nome. É reconhecido hoje em todo nome, porque ele foi vitorioso. Mas aqui fica realmente uma lição para nós, que quando nós passamos por prova, quando nós somos tentados, e para nós sermos inabaláveis, nós realmente precisamos ter algumas coisas no nosso coração, que nós precisamos nos posicionar. Lá em Tiago, vamos lá comigo, por favor, no livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Tiago 1. Opa. Do 13 ao 15. Bem? Então, vamos lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Olha isso aqui. Gente, vamos ler comigo todo mundo? Vamos lá, vamos ler esse versículo 13, 14. Comigo, quando eu falar 3, tá? 1, 2, 3. Vamos lá. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Vamos para o próximo versículo. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado. Veja bem, aqui nesses versículos está dizendo assim, olha, as nossas provações, as nossas tentações,
elas se darão pelos nossos desejos. E se nós não tomarmos cuidado para resistir à nossa mente humana, o nosso desejo humano, nós seremos, como disse ali no versículo 14, arrastados por ele. E essa provação, essa tentação nos levará a um lugar de pecado, que nos levará a um lugar de morte. E isso realmente a gente precisa entender, que o inimigo quer é que nós realmente sucumbamos e que a gente seja abalável e não inabalável diante de uma situação de provação. Então, nós também precisamos entender que o inimigo quer, né, é explorar essa nossa vontade que eu acabei de ler. Lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 12, nós vamos ler o 12 primeiro. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, vejam aqui, uma das coisas que a gente precisa realmente atentar. Jesus, ele foi para o deserto porque ele sabia que a hora que ele saísse de lá, ele iria vivenciar o seu propósito. Ele iria voltar para Galileia e ele começaria o seu ministério de cura, de libertação, de milagres, mas ele precisava ter passado por esse processo. E não é porque ele estava em pecado. Então agora, imagina eu e você. Nós não podemos acreditar ou deixar acreditar com que a gente tenha um mero vislumbre que nós, porque nós temos uma vida com Deus, porque a gente vem no culto domingo, porque eu participo de um GC, porque de vez em quando eu jejuo, que eu não vou ter uma provação. Não pense você que o inimigo, assim como está escrito ali, que ele esperava um momento oportuno. E o momento oportuno para o diabo vir e te tentar abalar, tentar mexer com as tuas estruturas, é realmente naqueles momentos de maior necessidade emocional, financeira, ou na sua saúde. É aí que ele vai tentar roubar de você o que Deus tem preparado para você. Eu não sei se vocês já viveram esse tipo de situação aqui, que eu vou comentar, mas quantas vezes a gente acorda ou levanta, ou teve um dia agitado, ou simplesmente está com preguiça, ou sem vontade, ou desanimado, ou seja lá o que for, de vir para a igreja, ou participar de algo que alguém te convida, e aí você fala, ai, mas eu não estou com vontade de ir, eu não estou com vontade de fazer isso. E quando você chega numa reunião, num lugar, você é extremamente abençoado, você recebe uma palavra que te dá um norte para o resto da sua vida. E o desânimo, a vontade de ficar em casa, a vontade de não sair, é o inimigo colocando. E às vezes a gente coloca a culpa no nosso cansaço, no nosso dia a dia. E eu acredito que uma das maiores lições aqui é a responsabilidade de resistir a essas coisas é nossa. Amém? É nossa. E olha ali, no versículo 13, lá ainda em 1 Coríntios, fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Vejam aqui o que a palavra está dizendo para mim e para você. Está dizendo assim, olha, todas as provações, os desertos, as provas, as tentações que você vai passar é no nível humano. É no nível que Deus sabe que você pode suportar.
é no nível que o próprio Jesus suportou. Então, não tem porquê você achar que você não conseguirá sair desse lugar, desde que nós entendamos o que está escrito aqui, que Deus é fiel e Ele mesmo nos providenciará um livramento, um escape, para que nós realmente possamos ser inabaláveis durante as provas. Nós precisamos realmente entender que Jesus, então, ele não sucumbiu, ele não se prostrou, ele não se rendeu àquilo que o inimigo estava dizendo, mas ele resistiu. E nós temos aqui, então, um pano de fundo, mostrando que o que o inimigo quer é nos destruir, é nos tirar desse lugar de filhos. E há muito tempo. Há muito tempo ele realmente quer nos tirar desse lugar. E aqui nós podemos ver, nessas histórias aqui, na tentação de Jesus e lá no Éden, que nós temos 2 padrões de filhos. 2 histórias, 2 atitudes. Mas hoje nós vamos ficar aqui com a história e com a atitude inabalável de Jesus. Porque quem é o nosso padrão? Quem é a nossa inspiração é Jesus. E para que Jesus realmente ele fosse inabalável, para que ele vencesse essa prova, algumas coisas foram importantes. Algumas coisas aqui precisam nos chamar a atenção aqui em Lucas, porque realmente nós precisamos entender que Deus quer que eu e você sejamos inabaláveis. Possa vir vento, pode vir tempestade, pode vir o inimigo, pode vir o que vir, mas eu não serei abalado, porque eu sei em quem eu creio, eu sei de quem eu sou filho, eu sei a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, eu sei o que eu tenho plantado em Cristo Jesus, eu sei o destino profético qual Deus quer que eu alcance, e eu não vou sucumbir às tentações, às provações, ao deserto, porque eu sei quem eu sou em Deus. E é nesse lugar realmente que nós precisamos ficar, porque se você ler, eu quero voltar em Lucas 4, no versículo 14, fala assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Aí está no 15, ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Veja bem, Jesus precisou passar por esse lugar de deserto. Jesus precisou passar por esse lugar onde ele foi tentado, onde o inimigo queria abalar, para que ele pudesse sair de lá. E ele, lá no começo a gente viu que ele estava cheio, mas depois aqui no versículo 14 diz que ele voltou no poder. Então, para que nós possamos acessar o nosso destino profético, nós temos que estar debaixo do poder. Para sermos inabaláveis, só que nós só seremos inabaláveis a partir do momento que nós possamos entender e compreender e viver que nós não seremos inabaláveis se nós não tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe? E não é de falar, não é simplesmente de falar, mas eu tenho o Espírito Santo. É de ter intimidade com Ele. É de ter tanta comunhão com Ele, que Ele é que nos influencia. Não é ao contrário, é Ele que nos influencia. Eu lembro uma vez, e eu compartilhei aqui, que isso assim ficou para mim tão claro. Logo, eu era ainda jovem, e o pastor Weckles, que esteve aqui, ele era meu colega de classe, e ele era o único cristão que eu conhecia naquela altura. E eu lembro, aconteceu uma situação lá na escola, e eu, assim, o meu lado colérico, sanguíneo, ele aflorou de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. E quando acabou tudo aquilo, eu conversei com ele e falei assim, você viu o que aconteceu? Ele falou, eu vi.
Daí eu falei assim, então, o que você teria feito no meu lugar? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, olha, eu não sei o que eu teria feito no seu lugar, mas você já procurou perguntar o que Jesus faria no teu lugar? Aquilo assim, eu acho que, sabe, eu me imagino assim, nessa hora, num desenho desmontando, assim. E isso é verdade, quando nós somos influenciados pelo poder do Espírito Santo, nós não precisamos fazer essa pergunta, porque nós, naturalmente, nós já agimos, pensamos e nos movemos debaixo da influência do Espírito Santo. Só que nós só somos influenciados por alguém quando a gente demonstra importância para essa pessoa. Então, nós precisamos demonstrar importância pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos desejar a presença dele todos os dias na nossa vida. Porque quando as situações difíceis surgirem, as provações surgirem, automaticamente você vai pensar, o que Jesus faria no meu lugar? O que eu tenho que fazer com essa proposta de trabalho que não me parece tão lícita assim? O que eu tenho que fazer com esse irmão que está me tratando desse jeito? O que eu tenho que fazer porque amanhã eu preciso pagar uma conta e eu ainda não tenho recurso? O que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá e tentar com o meu próprio braço? Eu vou orar para Deus me dar uma estratégia para que eu consiga vencer isso? Então, nós realmente precisamos deixar com que o Espírito Santo nos influencie. Isso só vai vir com intimidade com Ele. Uma outra coisa que nós precisamos entender para vencer essa prova é que nós iremos lutar sozinhos, muitas lutas. Muitas lutas, muitos desertos, muitas provações, elas serão travadas individualmente. Não vai ter outra pessoa. Tem lutas que nós travamos enquanto casal, tem lutas que nós travamos enquanto família, tem lutas que nós travamos enquanto igreja, mas há coisas que nós vamos travar, principalmente nas nossas emoções, do nosso coração, que elas serão travadas internamente e individualmente. E nós precisamos entender que quando isso acontece, quando nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo para esse lugar, nós teremos a vitória. Mas nós precisamos nos posicionar. Assim como Jesus falou ali. Deixa eu ver se é aqui, peraí, só um minutinho, gente, deixa eu achar aqui. Aqui. Quando Jesus fala assim, afasta-se de mim, ele teve uma atitude de resistir ao diabo. E a mim e a você cabe isso, essa atitude de resistir. De ir ao contrário, porque quando o diabo fala lá para Jesus, né, joga-te daqui para baixo, e aí Jesus responde para ele, não põe à prova o Senhor seu Deus, é mais ou menos assim, olha, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso comigo, a partir do momento que eu me coloco debaixo de obediência. Agora, quando eu vou, aqui Deus está falando comigo, olha, esse é o caminho da obediência, aqui. Aí eu olho aqui e falo assim, mas Senhor, esse caminho da obediência é muito difícil, eu acho que eu vou por aqui. Quando eu vou de encontro à desobediência, Deus não tem compromisso comigo e com você. Deus só tem compromisso quando nós estamos debaixo da submissão da vontade dEle. Então, nós realmente precisamos entender isso, que Ele tem conosco quando nós nos submetemos àquilo que Ele quer fazer. Um outro ponto é, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Vocês podem ver que a tentação aqui, Jesus respondeu a cada uma delas com a palavra. Não era com achismo, não foi... Eu penso que, eu acho que, talvez se, não. Todas as vezes que o diabo veio, Jesus respondeu ele na palavra. E nós vivemos hoje, meus amados, um tempo que talvez você não saiba tantos versículos de cor. E a pergunta é, se eu tivesse hoje, eu sofrer alguma tentação, quantos versículos eu vou saber de cor, sem ter o Google, sem eu dar um Google para ver qual o versículo que eu tenho que responder
ao diabo. Nós precisamos gastar mais tempo na palavra. Nós precisamos gastar mais tempo sabendo e vivendo o que Deus tem para nós. Quando nós realmente pegarmos isso aqui, diz na palavra que a palavra dele, ela tem que ser tão forte no nosso coração, que ela tinha que ser gravada dentro do nosso coração. E aí, às vezes, é tão bonitinho quando a gente vê as crianças pequenas decorando o versículo. Eu acho lindo e é tão precioso. Só que nós não devemos fazer isso só quando eles são pequenos, e nem quando nós somos pequenos. Nós devemos fazer isso todos os dias. E a vida é tão fácil hoje, é tudo self-service, é tudo express. E aí você quer assim, só que sabe, os dias maus, eles estão por vir. Os dias maus estão a chegar. E talvez um momento de dificuldade, onde você esteja travando uma batalha, né, ali no deserto com Deus, você precise de ter a palavra no teu coração. Ontem nós estávamos conversando, e uma coisa que a gente sempre falou e acredita é na futura geração, nos jovens, nos adolescentes. E é por isso que hoje a gente está aqui. Hoje é o Natan, amanhã será talvez seu filho, talvez amanhã será você que queira ir para uma missão. Nós cremos nessa geração, nós acreditamos em tudo que Deus tem derramado, no que nós cantamos aqui, sobre o que está escrito no livro de Joel. Mas nós precisamos realmente entender que todas essas coisas, elas se darão se nós tivermos a palavra no nosso coração. Uma das coisas que a gente sempre fala, que eu comecei a falar aqui, nós precisamos nos preparar para quando os nossos jovens, nossos adolescentes sentarem em bancos universitários, ou você que é jovem, que você já está sentado, ou você, quando você tiver uma discussão, ou for falar com alguém que não crê em Deus, você não pode chegar e falar assim, a Bíblia diz, você tem que ter argumentos, você tem que conhecer, você tem que saber a história do começo ao fim, você tem que saber o contexto, porque hoje é muito fácil as pessoas pegarem a Bíblia, um versículo, e levarem para o contexto que elas querem. Então, nós, como filhos de Deus, nós precisamos saber o que está escrito aqui, para que a hora que a aprovação chegar, nós temos a palavra na ponta da língua para responder e saber o que nós precisamos fazer. Nós realmente precisamos ter intimidade com isso, nós precisamos viver o que está escrito aqui, nós precisamos parar de relativizar o que está escrito na palavra, nós precisamos parar de dizer, o que tem? Eu vou fazer só isso aqui. Não vai ter problema. Tem problema. Se está escrito na palavra, não roube, não mate, não adultere. Tem problema. Não adore outros deuses. Não confie em homens. Tem problema. A partir do momento que nós temos intimidade com isso e a gente simplesmente para de se iludir com o mundo que nós vivemos hoje. Que, queridos, não se iluda. Esse mundo, ele vai passar. As coisas só estão indo de mal a pior. E na palavra diz que um abismo chama outro abismo, e assim é. O pecado chama outro pecado, e a humanidade está caminhando para esse lugar. Mas a nós, a mim e a você, Deus nos dá estratégias para sermos inabaláveis nele. Então, realmente, nessa manhã, eu acredito que a gente realmente precisa entender que a minha vida e a sua vida não pode se pautar nas coisas momentâneas. Mas nós temos que fixar os nossos olhos nas coisas espirituais, no nosso destino profético, que eu creio que é uma vida eterna, onde nós iremos adorar, onde nós não teremos mais dor, mas nós precisamos hoje ser inabaláveis nele. Como diz ali, depois que nós passarmos por isso, nós aí estaremos no poder para começar a vivenciar os planos que Deus tem para você. Amém? Então, eu acredito, pode vir, eu acredito que nessa manhã, Deus realmente está querendo te chamar para um lugar, pode ficar de pé,
Deus realmente está querendo nos levar para esse lugar. E o que Deus quer saber é assim, qual história de qual dos filhos você quer reproduzir? Será que hoje realmente você quer entrar nesse lugar de ser inabalável em Deus e saber que quando nós confiamos integralmente em tudo aquilo que Ele tem para nós, é muito melhor do que aquilo que nos é apresentado momentaneamente? Nós precisamos realmente crer e tomar um posicionamento. Ou será que nós ainda vamos ser seduzidos pelas circunstâncias do mundo? Como Eva foi, como diz na palavra, era agradável aos olhos. Sabe, nem tudo que te parece bom te apetece. Nem tudo que parece ser agradável é o que Deus tem preparado para você. E nessa manhã, eu creio que Deus realmente quer trabalhar conosco. Vamos fechar os nossos olhos.